Você já se perguntou como é descobrir que portas que você pensava estarem fechadas estão, na verdade, levando você a um destino muito maior? Imagine por um momento que você está parado em frente a uma porta fechada. Você bate, tenta de novo, mas ela não abre. Parece familiar? Talvez seja uma oportunidade de emprego perdida, um relacionamento que não deu certo ou um sonho que parece estar desaparecendo. Mas e se eu lhe dissesse que, de acordo com a filosofia de Napoleon Hill, essa porta fechada não é uma rejeição, mas um redirecionamento para algo muito maior? Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, nos ensinou que o sucesso não é um acidente, mas o resultado de um desejo ardente, de uma fé inabalável e de uma ação persistente. Ele acreditava que o universo, por meio de inteligência infinita, sempre busca nos guiar em direção ao nosso objetivo, mesmo quando não podemos vê-lo. Cada porta fechada em sua vida não é um castigo, mas um sinal de que algo melhor está reservado para você. Você não está perdido. Você não foi esquecido. Você está sendo guiado. Napoleon Hill argumentou que nossa mente é um ímã que atrai oportunidades. Quando você direciona seus pensamentos para um objetivo específico, o universo começa a mover figuras invisíveis a seu favor. Não é mágica. Hill estudou esse princípio por mais de 20 anos, entrevistando gigantes como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Eles não alcançaram o sucesso por acidente. Eles construíram isso com pensamento claro e determinação inabalável. E você? O que você está pensando hoje? Você permite que o medo e a dúvida fechem as portas na sua cara ou visualiza o sucesso que Hill diz ser inevitável se você acreditar em si mesmo? Pense nisso. Cada pensamento que você tem é uma semente que você está plantando no jardim do seu futuro. Se você semear confiança, colherá oportunidades. Se você semear dúvidas, colherá obstáculos. Uma das lições mais importantes de sua filosofia é que o sucesso não segue um caminho reto. Hill disse que toda adversidade carrega em si a semente de uma vantagem igual ou maior. Pense nisso por um segundo. Aquele projeto que falhou, aquela porta que se fechou na sua frente, não foi o fim da sua história, mas o começo de um novo capítulo. Hill entrevistou pessoas que enfrentaram fracassos colossais, mas em vez de desistir, buscaram lições em cada fracasso. Por exemplo, Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada. Mas, disse Hill, cada fracasso era uma oportunidade de aprender algo novo. O que você aprende a portas fechadas? Você vê a rejeição como um beco sem saída ou como um convite para encontrar um caminho melhor? Imagine que você está caminhando por um longo corredor cheio de portas. Algumas delas estão abertas, outras estão trancadas. Nem todas as portas se abrem para você, diz Hill. Algumas estão fechadas, porque o que está por trás delas não se alinha com seu propósito superior. Hill acreditava na existência de uma inteligência infinita que guia nossas vidas. Uma força que nos empurra para o lugar certo, na hora certa. Isso não significa que você deve ficar sentado e esperar passivamente. Pelo contrário, Hill enfatizou a necessidade de ação persistente. Ele disse que o sucesso exige um plano específico e ações consistentes para alcançá-lo, mas também requer fé. Fé de que tudo está funcionando a seu favor, mesmo que você não consiga ver. Vejamos um exemplo prático. Digamos que você queira começar seu próprio negócio, mas todas as tentativas terminam em fracasso. Talvez você tenha apresentado sua ideia a investidores e eles não a levaram a sério, ou seu primeiro produto não foi tão bem sucedido quanto você esperava. É fácil cair em desespero neste momento, mas Hill nos ensinou a mudar nosso ponto de vista. Ele disse, analise o fracasso. O que ela lhe ensina? O que você pode melhorar? Talvez essa rejeição o force a refinar sua ideia, encontrar um mercado melhor ou desenvolver habilidades que você nem sabia que precisava. De acordo com Hill, 98% das pessoas fracassam porque desistem após o primeiro obstáculo, mas os 2% que persistem e veem cada porta fechada como uma oportunidade de crescimento são os que alcançam o sucesso.
Agora pare por um momento e pense sobre sua vida. Quando foi a última vez que você viu uma porta fechada? Talvez tenha sido um emprego que você não conseguiu, um relacionamento que acabou ou um sonho que parecia impossível de realizar. O que você fez depois? Você desistiu ou aprendeu a lição? Hill nos chama para sermos eternos estudantes da vida. Cada experiência, boa ou ruim, é uma professora. Ao adotar essa mentalidade, você deixará de ter medo do fracasso. Em vez de ver portas fechadas como o fim, você as vê como um caminho para algo melhor. Hill disse que o sucesso geralmente está a um passo do fracasso. Isso não é libertador? A percepção de que você está a apenas um passo de uma grande vitória, mesmo quando parece que tudo está perdido. Falemos agora sobre a fé, elemento fundamental da filosofia de Napoleon Hill. Ele não estava necessariamente falando sobre fé num sentido religioso, embora muitos a interpretem dessa forma. Para Hill, fé era confiança absoluta na sua capacidade de atingir seus objetivos, aliada à confiança de que o universo o apoiaria no processo. Em Pense e Enriqueça, Hill dedica um capítulo inteiro à fé, descrevendo-a como o ingrediente que transforma pensamentos em realidade. Você já sentiu aquela centelha dentro de você, aquela certeza de que algo grandioso está por vir, mesmo que não haja nenhuma prova lógica? É exatamente desse tipo de fé que Hill estava falando. É o poder que faz você seguir em frente quando as portas se fecham, quando os planos fracassam, quando o mundo diz que você não pode. Para ilustrar isso, considere a história de Henry Ford, um dos mentores de Hill. Quando Ford quis construir um motor V8 de uma só peça, seus engenheiros disseram que era impossível, mas Ford não aceitou um não como resposta. Ele acreditava em sua visão e era persistente em pressionar sua equipe a encontrar uma solução. Depois de vários meses de trabalho, eles conseguiram. Este motor revolucionou a indústria automobilística. O que teria acontecido se a Ford tivesse aceitado a primeira porta fechada? Hill nos ensina que fé não é apenas acreditar no possível, mas também acreditar no impossível. É uma visualização tão clara do seu sucesso que o universo não tem escolha a não ser torná-la realidade. Agora quero que você faça um pequeno exercício. Feche os olhos por um momento e imagine seu maior objetivo, seu sonho de tirar o fôlego. Visualize cada detalhe, como é a sensação, como é a aparência, como é o som. Hill disse que a visualização é uma ferramenta poderosa, porque programa seu subconsciente para procurar oportunidades que o aproximarão desse objetivo. Quando você visualiza seu sucesso, você envia um sinal ao universo dizendo: "Estou pronto para minha porta." E o universo, argumentou Hill, sempre responde a um desejo ardente apoiado pela fé. Mas a fé por si só não é suficiente. Hill deixou claro que a fé deve ser acompanhada de ação. Em seu livro, ele descreve o princípio da perseverança, que é a capacidade de continuar avançando apesar dos obstáculos. Hill contou a história de um homem que estava prospectando ouro durante a corrida do ouro nos Estados Unidos. Este homem investiu todo o seu dinheiro na mina, mas depois de várias semanas de escavação não encontrou nada e desistiu. Ele vendeu seu time por quase nada e foi embora. Entretanto, o novo proprietário contratou um engenheiro e descobriu que estava a apenas 1 metro de distância de uma enorme veia de ouro. Se o primeiro homem tivesse demonstrado um pouco mais de persistência, ele teria encontrado seu tesouro. Hill usa essa história para nos lembrar que o sucesso geralmente está mais perto do que imaginamos, mas exige que continuemos lutando mesmo quando estamos cansados. Quantas vezes você esteve prestes a desistir? Você pode estar nesse momento agora, sentindo que deu tudo de si, mas não há nada pela frente. Mas Hill lhe dirá: você está mais perto do que pensa. Cada esforço, cada tentativa, cada porta fechada o aproxima do seu objetivo. Perseverança não é apenas trabalhar duro, é trabalhar com um objetivo, um plano claro e a confiança de que sua porta está esperando por você. Então não desista, continue cavando, continue batendo, continue acreditando. Se você gosta desta jornada pela sabedoria de Napoleon Hill, clique no botão de inscrição.
É grátis, sem desculpas. Junte-se a esta comunidade de pessoas que, como você, buscam mudar suas vidas usando os princípios de Hill. Vamos, mostre-nos que você está pronto para abrir sua porta. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava mais importante: o poder do desejo ardente. Em Pense e Enriqueça, Hill explica que desejo ardente não é apenas querer algo, mas estar disposto a dar tudo para obtê-lo. É uma paixão que consome sua mente e seu coração, fazendo você acordar todas as manhãs com um propósito claro. Hill disse que desejos fracos produzem resultados fracos, assim como uma pequena fogueira produz pouco calor. Qual é o seu desejo mais profundo? O que faz você tremer, o que não lhe deixa dormir porque você sabe que esse é seu destino? Para Hill, o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Mas só o desejo não basta. Você deve transformar esse desejo em um plano específico. Hill ofereceu um método de 6 etapas para transformar seus desejos em realidade. Primeiro, defina claramente o que você quer. Segundo, determine o que você está disposto a dar em troca. Terceiro, ele define prazos específicos. Quarto, crie um plano claro. Quinto, escreva tudo isso no requerimento. E, em sexto lugar, leia em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite, com plena convicção. Este método não é apenas uma teoria. Este é um sistema comprovado que ajudou milhões de pessoas a atingir seus objetivos. Imagine que você quer dobrar sua renda nos próximos 12 meses. Seguindo o exemplo de Hill, primeiro você precisa determinar um valor preciso, como R$100.000. Então você decide o que está disposto a abrir mão. Talvez mais horas de trabalho, aprender uma nova habilidade ou investir na sua educação. Você definiria um prazo de, digamos, 24 de maio de 2026. Você criaria um plano, por exemplo, para lançar um novo produto ou buscar uma promoção. Você escreveria tudo isso em uma afirmação clara e leria todos os dias, visualizando seu sucesso. Hill afirma que esse processo programa sua mente subconsciente para atrair as oportunidades que você deseja. Mas aqui está o truque. Um desejo ardente deve ser apoiado por uma fé absoluta. Hill disse que fé e medo não podem coexistir. Se você permitir que o medo se instale, seu desejo enfraquecerá. É por isso que é tão importante cercar-se de influências positivas. Hill falou sobre o poder de um mastermind, um grupo de pessoas que compartilham sua visão e apoiam você ao longo do caminho. Quais pessoas em sua vida o inspiram a ser uma pessoa melhor? Ou você está cercado por pessoas que te puxam para baixo? Hill nos ensina que nosso ambiente molda nossos pensamentos, e nossos pensamentos moldam nossa realidade. Pense nisso. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, 80% do nosso sucesso é determinado pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Hill sabia disso há décadas, muito antes da ciência confirmar. Ele recomendou formar um grupo de pessoas que desafiem você, motivem você e acreditem na sua visão. Este grupo não precisa necessariamente ser grande. Até mesmo 2 ou 3 pessoas dedicadas podem fazer a diferença. Existe alguma pessoa extraordinária na sua vida? Caso contrário, comece a procurar. Cerque-se de pessoas que o empurrem em direção à porta, não para longe dela. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava a armadilha mortal para o sucesso, a procrastinação. Hill disse que a procrastinação é o inimigo número 1 no caminho para o sucesso. Quantas vezes você adiou tomar uma atitude importante porque não se sentia preparado, tinha medo de falhar ou estava esperando o momento perfeito? Hill nos diz: lembra que não existe momento perfeito. O sucesso não espera até que você esteja totalmente preparado. Isso acontece quando você age mesmo diante do medo e da dúvida. Vejamos um exemplo. Digamos que você queira escrever um livro, mas continua dizendo: farei isso quando tiver mais tempo, ou farei isso quando estiver mais inspirado. Hill lhe diria que essa abordagem é sabotagem. Em vez de esperar, comece hoje. Escreva uma página, faça um plano, dê um pequeno passo. Hill acreditava que o movimento cria impulso, e o impulso atrai oportunidades.
Cada ação, por menor que seja, é um voto a favor do seu sonho. E a cada passo que você dá, você se aproxima mais da porta que o universo preparou para você. Outro princípio fundamental de Hill é a importância da auto-hipnose. Este conceito, que pode parecer complicado, na verdade é bem simples. Influenciar seu subconsciente por meio de afirmações positivas e visualização. Hill disse que nosso subconsciente é como um jardim fértil. Tudo o que você plantar nele crescerá. Se você semear pensamentos de sucesso, confiança e abundância, colherá resultados que refletem essas crenças. Mas se você semear pensamentos de dúvida, medo ou fracasso, eles também crescerão. Como você usa a auto-hipnose na sua vida? Hill aconselhou repetir afirmações positivas todos os dias. Por exemplo, você pode dizer: eu atraio oportunidades que me levam em direção ao meu objetivo. Ou, tenho força e clareza de espírito para superar qualquer obstáculo. O principal é dizer essas afirmações emocionalmente, como se elas já tivessem se tornado realidade. Hill argumentou que quando você fala com convicção, sua mente subconsciente começa a perceber essas palavras como verdade e seu comportamento muda de acordo. Curiosidade: de acordo com pesquisas psicológicas, repetir afirmações positivas por 21 dias pode reconectar os padrões de pensamento do seu cérebro. Hill, sem saber, estava à frente de seu tempo. Ele entendeu que a mente é uma ferramenta poderosa, mas devemos treiná-la da mesma forma que treinamos nosso corpo. Então hoje, convido você a escrever uma afirmação que corresponda ao seu desejo ardente. Escreva, leia em voz alta e prometa, a si mesmo repeti-lo todos os dias durante um mês. Observe sua maneira de pensar mudar. Observe as portas começarem a se abrir. Vamos agora falar de outro conceito importante de Hill, o princípio da transmutação sexual. Embora o título possa parecer estranho, Hill não estava falando de nada específico, mas sim sobre canalizar energia criativa e emocional para atingir seus objetivos. Ele acreditava que a energia sexual era uma das forças mais poderosas do homem e que, se direcionada a um propósito produtivo, poderia levar a realizações extraordinárias. Hill percebeu que muitas pessoas bem-sucedidas como artistas, inventores e empreendedores canalizavam essa energia para seu trabalho, o que lhes dava paixão e criatividade inigualáveis. Como isso pode ser aplicado? Hill sugeriu que, em vez de dissipar essa energia em distrações, você a usa para alimentar seu desejo ardente. Por exemplo, se você sentir uma emoção forte, como paixão ou entusiasmo, canalize-a para seu trabalho criativo, negócio ou desenvolvimento pessoal. Essa energia pode se tornar o combustível que ajudará você a superar obstáculos e alcançar objetivos que pareciam impossíveis. Hill disse que as pessoas que realizam grandes feitos geralmente têm uma centelha interior que as impulsiona, e essa centelha pode ser uma transmutação dessa energia poderosa. Agora quero que você pense em algo pessoal. O que te fascina tanto que faz você esquecer o tempo? Que atividade lhe enche de energia e faz você se sentir vivo? Hill nos ensina que a paixão é um sinal do seu propósito. Isso é uma dica de que você já está perto de sua porta. Quando você encontrar algo que incendeie sua alma, vá atrás disso com todas as suas forças. Não deixe que o medo ou a dúvida o impeçam. Hill disse que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Se você consegue imaginar, se você consegue sentir em seu coração, então está ao seu alcance. Continuando, quero falar sobre a importância da gratidão na filosofia de Hill. Embora a gratidão nem sempre fosse mencionada como um princípio central, Hill acreditava que ela era uma força transformadora. Quando você é grato, você muda sua vibração energética. Em vez de se concentrar no que lhe falta, concentre-se no que já tem, e isso atrai ainda mais bênçãos para a sua vida. Hill sugeriu manter um diário de gratidão no qual você escreve 3 coisas pelas quais é grato a cada dia. Podem ser grandes eventos, como uma grande conquista, ou pequenas coisas, como um momento de alegria com alguém querido. Experimente isto. Antes de ir para a cama, escreva 3 coisas pelas quais você é grato.
Talvez seja uma oportunidade de aprender algo novo sobre sua saúde ou sobre uma pessoa que o inspirou hoje. Hill argumenta que a gratidão não apenas faz você se sentir melhor, mas também abre sua mente para novas possibilidades. É como limpar uma janela embaçada. De repente, você começa a ver claramente possibilidades que antes estavam borradas. Outro aspecto interessante da filosofia de Hill é sua ênfase na imaginação. Ele distinguiu entre dois tipos de imaginação: a imaginação sintética, que combina ideias existentes para criar algo novo, e a imaginação criativa, que gera ideias completamente originais por meio da conexão com a inteligência infinita. Hill acreditava que todos nós temos acesso a essa fonte de inspiração, mas precisamos treinar nossas mentes para ouvi-la. Você já teve uma ideia que pareceu surgir do nada, como um lampejo de genialidade? De acordo com Hill, isso é sua imaginação criativa em ação. Para desenvolver sua imaginação, Hill recomenda passar um tempo em silêncio e reflexão. Isso pode ser meditação, registro em um diário ou simplesmente sentar em silêncio e deixar sua mente vagar. Em um mundo cheio de distrações, isso pode parecer um luxo, mas Hill considerou necessário. Ele disse que as melhores ideias surgem quando você se dá espaço para pensar. Então hoje eu convido você a tirar 10 minutos para ficar sozinho consigo mesmo. Desligue seu telefone, encontre um lugar tranquilo e deixe sua mente explorar. Pergunte a si mesmo: que porta eu quero abrir? Que legado eu quero deixar? As respostas podem surpreendê-lo. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada, quero falar sobre resiliência, outro pilar da filosofia de Hill. Ele disse que a maioria das pessoas bem-sucedidas enfrentou grandes fracassos, mas os superou por meio da persistência e da fé. Pense em um homem como Abraham Lincoln, que sofreu inúmeras derrotas antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele perdeu eleições, sofreu tragédias pessoais e foi duramente criticado, mas nunca desistiu. Hill usou histórias como essas para nos lembrar que o sucesso não é a ausência de obstáculos, mas a coragem de seguir em frente apesar deles. Como você pode desenvolver resiliência? Hill sugeriu 3 coisas. Primeiro, encontre uma meta específica que o motive. Segundo, cerque-se de pessoas que o apoiam. E terceiro, aprenda com cada fracasso. Quando você se depara com o fracasso, em vez de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Esta pergunta simples muda sua perspectiva e lhe dá o poder de transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade. E agora chegamos ao cerne da filosofia de Napoleon Hill, a ideia de que você tem o poder de criar seu próprio destino. Hill acreditava que você não é uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto do seu futuro. Cada pensamento, cada ação, cada decisão que você toma cria sua vida futura. As portas que se abrem para você não são acidentais. Elas são o resultado do seu pensamento, da sua crença e da sua perseverança. Hill nos lembra que o universo está do seu lado, que a inteligência infinita está trabalhando para você, mas você deve fazer a sua parte. Você deve sonhar grande, agir com ousadia e nunca desistir. Então aqui está meu desafio final para você. Comprometa-se hoje a viver de acordo com os princípios de Napoleon Hill. Identifique seu desejo ardente, crie um plano, cerque-se de inspiração, pratique a auto-hipnose, desenvolva a gratidão e nunca pare de aprender. Sua porta está lá, esperando. Você não precisa forçar, não precisa implorar. Você só precisa estar disposto a passar por isso quando chegar a hora. E quando fizer isso, você perceberá que cada passo, cada obstáculo, cada porta fechada era parte de um plano maior que o trouxe exatamente onde você deveria estar. Se esta mensagem inspirou você, se você acredita no poder da sabedoria de Napoleon Hill, não seja alguém que permanece nas sombras, duvidando de seu potencial. Clique no botão inscrever-se e junte-se a esta comunidade de sonhadores que estão mudando suas vidas usando os princípios de Hill. Vamos lá, mostre que
você está pronto para abrir sua porta. Você sabia que Napoleon Hill, o homem que mudou a vida de milhões de pessoas com sua filosofia de sucesso, acreditava que o universo sempre o favorece quando você alinha seus pensamentos com seus objetivos? Você já se perguntou como é descobrir que portas que você pensava estarem fechadas estão, na verdade, levando você a um destino muito maior? Hoje, vamos nos aprofundar na sabedoria de Napoleon Hill para entender que o caminho para o seu sucesso já está pavimentado, que cada obstáculo é uma lição oculta e que o poder da sua mente pode abrir portas que o universo preparou especialmente para você. Prepare-se para uma jornada profunda inspirada nos ensinamentos de Hill, que o levará à compreensão de que você não está perdido, que não está para trás, mas que está exatamente onde precisa estar para receber o que lhe é destinado. Imagine por um momento que você está parado em frente a uma porta fechada. Você bate, tenta de novo, mas ela não abre. Parece familiar? Talvez seja uma oportunidade de emprego perdida, um relacionamento que não deu certo ou um sonho que parece estar desaparecendo. Mas e se eu lhe dissesse que, de acordo com a filosofia de Napoleon Hill, essa porta fechada não é uma rejeição, mas um redirecionamento para algo muito maior? Hill, em seu livro Pense e Enriqueça, nos ensinou que o sucesso não é um acidente, mas o resultado de um desejo ardente, de uma fé inabalável e de uma ação persistente. Ele acreditava que o universo, por meio de inteligência infinita, sempre busca nos guiar em direção ao nosso objetivo, mesmo quando não podemos vê-lo. Cada porta fechada em sua vida não é um castigo, mas um sinal de que algo melhor está reservado para você. Você não está perdido. Você não foi esquecido. Você está sendo guiado. Napoleon Hill argumentou que nossa mente é um ímã que atrai oportunidades. Quando você direciona seus pensamentos para um objetivo específico, o universo começa a mover figuras invisíveis a seu favor. Não é mágica. Hill estudou esse princípio por mais de 20 anos, entrevistando gigantes como Andrew Carnegie, Thomas Edison e Henry Ford. Eles não alcançaram o sucesso por acidente. Eles construíram isso com pensamento claro e determinação inabalável. E você? O que você está pensando hoje? Você permite que o medo e a dúvida fechem as portas na sua cara? Ou visualiza o sucesso que Hill diz ser inevitável se você acreditar em si mesmo? Pense nisso. Cada pensamento que você tem é uma semente que você está plantando no jardim do seu futuro. Se você semear confiança, colherá oportunidades. Se você semear dúvidas, colherá obstáculos. Agora, antes de prosseguirmos, quero desafiá-lo a provar que você é um verdadeiro seguidor da sabedoria de Napoleon Hill. Se você acha as ideias dela inspiradoras e quer continuar aprendendo como mudar sua vida usando os princípios dela, clique no botão inscrever-se. Vamos ver quantos de nós acreditamos no poder do desejo ardente. Inscreva-se agora e junte-se a esta comunidade de sonhadores que nunca desistem. Uma das lições mais importantes de sua filosofia é que o sucesso não segue um caminho reto. Hill disse que toda adversidade carrega em si a semente de uma vantagem igual ou maior. Pense nisso por um segundo. Aquele projeto que falhou, aquela porta que se fechou na sua frente, não é o fim da sua história, mas o começo de um novo capítulo. Hill entrevistou pessoas que enfrentaram fracassos colossais, mas em vez de desistir, buscaram lições em cada fracasso. Por exemplo, Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de inventar a lâmpada, mas, disse Hill, cada fracasso era uma oportunidade de aprender algo novo. O que você aprende a portas fechadas? Você vê a rejeição como um beco sem saída, ou como um convite para encontrar um caminho melhor? Imagine que você está caminhando por um longo corredor cheio de portas. Algumas delas estão abertas, outras estão trancadas. Nem todas as portas se abrem para você, diz Hill. Algumas estão fechadas porque o que está por trás delas não se alinha com seu propósito superior. Hill acreditava na existência de uma inteligência infinita que guia nossas vidas. Uma força que nos empurra para o lugar certo, na hora certa. Isso não significa que você deve ficar sentado e esperar passivamente. Pelo contrário, Hill enfatizou a necessidade de ação persistente.
Ele disse que o sucesso exige um plano específico e ações consistentes para alcançá-lo, mas também requer fé. Fé de que tudo está funcionando a seu favor, mesmo que você não consiga ver. Vejamos um exemplo prático. Digamos que você queira começar seu próprio negócio, mas todas as tentativas terminam em fracasso. Talvez você tenha apresentado sua ideia a investidores e eles não a levaram a sério, ou seu primeiro produto não foi tão bem sucedido quanto você esperava. É fácil cair em desespero neste momento. Mas Hill nos ensinou a mudar nosso ponto de vista. Ele disse: analise o fracasso. O que ela lhe ensina? O que você pode melhorar? Talvez essa rejeição o force a refinar sua ideia, encontrar um mercado melhor ou desenvolver habilidades que você nem sabia que precisava. De acordo com Hill, 98% das pessoas fracassam porque desistem após o primeiro obstáculo. Mas os 2% que persistem e veem cada porta fechada como uma oportunidade de crescimento são os que alcançam o sucesso. Agora pare por um momento e pense sobre sua vida. Quando foi a última vez que você viu uma porta fechada? Talvez tenha sido um emprego que você não conseguiu, um relacionamento que acabou ou um sonho que parecia impossível de realizar. O que você fez depois? Você desistiu ou aprendeu a lição? Hill nos chama para sermos eternos estudantes da vida. Cada experiência, boa ou ruim, é uma professora. Ao adotar essa mentalidade, você deixará de ter medo do fracasso. Em vez de ver portas fechadas como o fim, você as vê como um caminho para algo melhor. Hill disse que o sucesso geralmente está a um passo do fracasso. Isso não é libertador? A percepção de que você está a apenas um passo de uma grande vitória, mesmo quando parece que tudo está perdido. Falemos agora sobre a fé, elemento fundamental da filosofia de Napoleon Hill. Ele não estava necessariamente falando sobre fé num sentido religioso, embora muitos a interpretem dessa forma. Para Hill, fé era confiança absoluta na sua capacidade de atingir seus objetivos, aliada à confiança de que o universo o apoiaria no processo. Em Pense e Enriqueça, Hill dedica um capítulo inteiro à fé, descrevendo-a como o ingrediente que transforma pensamentos em realidade. Você já sentiu aquela centelha dentro de você, aquela certeza de que algo grandioso está por vir, mesmo que não haja nenhuma prova lógica? É exatamente desse tipo de fé que Hill estava falando. É o poder que faz você seguir em frente quando as portas se fecham, quando os planos fracassam, quando o mundo diz que você não pode. Para ilustrar isso, considere a história de Henry Ford, um dos mentores de Hill. Quando Ford quis construir um motor V8 de uma só peça, seus engenheiros disseram que era impossível, mas Ford não aceitou um não como resposta. Ele acreditava em sua visão e era persistente em pressionar sua equipe a encontrar uma solução. Depois de vários meses de trabalho, eles conseguiram. Este motor revolucionou a indústria automobilística. O que teria acontecido se a Ford tivesse aceitado a primeira porta fechada? Hill nos ensina que fé não é apenas acreditar no possível, mas também acreditar no impossível. É uma visualização tão clara do seu sucesso que o universo não tem escolha a não ser torná-la realidade. Agora quero que você faça um pequeno exercício. Feche os olhos por um momento e imagine seu maior objetivo, seu sonho de tirar o fôlego. Visualize cada detalhe. Como é a sensação? Como é a aparência? Como é o som? Hill disse que a visualização é uma ferramenta poderosa porque programa seu subconsciente para procurar oportunidades que o aproximarão desse objetivo. Quando você visualiza seu sucesso, você envia um sinal ao universo dizendo: estou pronto para minha porta. E o universo, argumentou Hill, sempre responde a um desejo ardente apoiado pela fé. Mas a fé por si só não é suficiente. Hill deixou claro que a fé deve ser acompanhada de ação. Em seu livro, ele descreve o princípio da perseverança, que é a capacidade de continuar avançando apesar dos obstáculos. Hill contou a história de um homem que estava prospectando ouro durante a corrida do ouro nos Estados Unidos. Este homem investiu todo o seu dinheiro na mina, mas depois de várias semanas de escavação, não encontrou nada e desistiu. Ele vendeu seu time,
por quase nada e foi embora. Entretanto, o novo proprietário contratou um engenheiro e descobriu que estava a apenas 1 metro de distância de uma enorme veia de ouro. Se o primeiro homem tivesse demonstrado um pouco mais de persistência, ele teria encontrado seu tesouro. Hill usa essa história para nos lembrar que o sucesso geralmente está mais perto do que imaginamos, mas exige que continuemos lutando mesmo quando estamos cansados. Quantas vezes você esteve prestes a desistir? Você pode estar nesse momento agora, sentindo que deu tudo de si, mas não há nada pela frente. Mas Hill lhe dirá: você está mais perto do que pensa. Cada esforço, cada tentativa, cada porta fechada o aproxima do seu objetivo. Perseverança não é apenas trabalhar duro, é trabalhar com um objetivo, um plano claro, e a confiança de que sua porta está esperando por você. Então não desista. Continue cavando. Continue batendo. Continue acreditando. Se você gosta desta jornada pela sabedoria de Napoleon Hill, clique no botão de inscrição. É grátis, sem desculpas. Junte-se a esta comunidade de pessoas que, como você, buscam mudar suas vidas usando os princípios de Hill. Vamos, mostre-nos que você está pronto para abrir sua porta. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava mais importante: o poder do desejo ardente. Em Pense e Enriqueça, Hill explica que desejo ardente não é apenas querer algo, mas estar disposto a dar tudo para obtê-lo. É uma paixão que consome sua mente e seu coração, fazendo você acordar todas as manhãs com um propósito claro. Hill disse que desejos fracos produzem resultados fracos, assim como uma pequena fogueira produz pouco calor. Qual é o seu desejo mais profundo? O que faz você tremer, o que mantém você acordado à noite, porque você sabe que esse é seu destino? Para Hill, o desejo ardente é o ponto de partida de toda conquista. Mas só o desejo não basta. Você deve transformar esse desejo em um plano específico. Hill ofereceu um método de 6 etapas para transformar seus desejos em realidade. Primeiro, defina claramente o que você quer. Segundo, determine o que você está disposto a dar em troca. Terceiro, ele define prazos específicos. Quarto, tenha um plano claro. Quinto, escreva tudo isso no requerimento. E em sexto lugar, leia em voz alta 2 vezes por dia, de manhã e à noite, com plena convicção. Este método não é apenas uma teoria. Este é um sistema comprovado que ajudou milhões de pessoas a atingir seus objetivos. Imagine que você quer dobrar sua renda nos próximos 12 meses. Seguindo o exemplo de Hill, primeiro você precisa determinar um valor preciso, como os R$100.000. Então, você decide o que está disposto a abrir mão. Talvez mais horas de trabalho, aprender uma nova habilidade ou investir na sua educação. Você definiria um prazo de, digamos, 24 de maio de 2026. Você criaria um plano, por exemplo, para lançar um novo produto ou buscar uma promoção. Você escreveria tudo isso em uma afirmação clara e leria todos os dias, visualizando seu sucesso. Hill afirma que esse processo programa sua mente subconsciente para atrair as oportunidades que você deseja. Mas aqui está o truque. Um desejo ardente deve ser apoiado por uma fé absoluta. Hill disse que fé e medo não podem coexistir. Se você permitir que o medo se instale, seu desejo enfraquecerá. É por isso que é tão importante cercar-se de influências positivas. Hill falou sobre o poder de um mastermind, um grupo de pessoas que compartilham sua visão e apoiam você ao longo do caminho. Quais pessoas em sua vida o inspiram a ser uma pessoa melhor? Ou você está cercado por pessoas que te puxam para baixo? Hill nos ensina que nosso ambiente molda nossos pensamentos e nossos pensamentos moldam nossa realidade. Pense nisso. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, 80% do nosso sucesso é determinado pelas pessoas com quem passamos mais tempo. Hill sabia disso há décadas, muito antes da ciência confirmar. Ele recomendou formar um grupo de pessoas que desafiem você, motivem você e acreditem na sua visão. Este grupo não precisa necessariamente ser grande. Até mesmo 2 ou 3 pessoas dedicadas podem fazer a diferença. Existe alguma pessoa extraordinária na sua vida? Caso contrário, comece a procurar.
Cerque-se de pessoas que o empurrem em direção à porta, não para longe dela. Agora vamos falar sobre o que Hill considerava a armadilha mortal para o sucesso, a procrastinação. Hill disse que a procrastinação é o inimigo número 1 no caminho para o sucesso. Quantas vezes você adiou tomar uma atitude importante porque não se sentia preparado, tinha medo de falhar ou estava esperando o momento perfeito? Hill nos lembra que não existe momento perfeito. O sucesso não espera até que você esteja totalmente preparado. Isso acontece quando você age mesmo diante do medo e da dúvida. Vejamos um exemplo. Digamos que você queira escrever um livro, mas continua dizendo: farei isso quando tiver mais tempo, ou farei isso quando estiver mais inspirado. Eu lhe diria que essa abordagem é sabotagem. Em vez de esperar, comece hoje. Escreva uma página. Faça um plano. Dê um pequeno passo. Hill acreditava que o movimento cria impulso, e o impulso atrai oportunidades. Cada ação, por menor que seja, é um voto a favor do seu sonho. E a cada passo que você dá, você se aproxima mais da porta que o universo preparou para você. Outro princípio fundamental de Hill é a importância da auto-hipnose. Este conceito, que pode parecer complicado, na verdade é bem simples. Influenciar seu subconsciente por meio de afirmações positivas e visualização. Hill disse que nosso subconsciente é como um jardim fértil. Tudo o que você plantar nele crescerá. Se você semear pensamentos de sucesso, confiança e abundância, colherá resultados que refletem essas crenças. Mas se você semear pensamentos de dúvida, medo ou fracasso, eles também crescerão. Como você usa a auto-hipnose na sua vida? Hill aconselhou repetir afirmações positivas todos os dias. Por exemplo, você pode dizer: eu atraio oportunidades que me levam em direção ao meu objetivo. Ou, tenho força e clareza de espírito para superar qualquer obstáculo. O principal é dizer essas afirmações emocionalmente, como se elas já tivessem se tornado realidade. Hill argumentou que quando você fala com convicção, sua mente subconsciente começa a perceber essas palavras como verdade e seu comportamento muda de acordo. Curiosidade. De acordo com pesquisas psicológicas, repetir afirmações positivas por 21 dias pode reconectar os padrões de pensamento do seu cérebro. Hill, sem saber, estava à frente de seu tempo. Ele entendeu que a mente é uma ferramenta poderosa, mas devemos treiná-la da mesma forma que treinamos nosso corpo. Então hoje, convido você a escrever uma afirmação que corresponda ao seu desejo ardente. Escreva, leia em voz alta e prometa, a si mesmo repeti-lo todos os dias durante um mês. Observe sua maneira de pensar mudar. Observe as portas começarem a se abrir. Vamos agora falar de outro conceito importante de Hill, o princípio da transmutação sexual. Embora o título possa parecer estranho, Hill não estava falando de nada específico, mas sim sobre canalizar energia criativa e emocional para atingir seus objetivos. Ele acreditava que a energia sexual era uma das forças mais poderosas do homem e que, se direcionada a um propósito produtivo, poderia levar a realizações extraordinárias. Hill percebeu que muitas pessoas bem-sucedidas, como artistas, inventores e empreendedores, canalizavam essa energia para seu trabalho, o que lhes dava paixão e criatividade inigualáveis. Como isso pode ser aplicado? Hill sugeriu que, em vez de dissipar essa energia em distrações, você a usa para alimentar seu desejo ardente. Por exemplo, se você estiver vivenciando uma emoção forte, como paixão ou entusiasmo, canalize-a para sua criatividade, negócios ou desenvolvimento pessoal. Essa energia pode se tornar o combustível que ajudará você a superar obstáculos e alcançar objetivos que pareciam impossíveis. Hill disse que as pessoas que realizam grandes feitos geralmente têm uma centelha interior que as impulsiona. E essa centelha pode ser uma transmutação dessa energia poderosa. Agora quero que você pense em algo pessoal. O que te fascina tanto que faz você esquecer o tempo? Que atividade lhe enche de energia e faz você se sentir vivo? Hill nos ensina que a paixão é um sinal do seu propósito. Isso é uma dica de que você já está perto de sua porta.
Quando você encontrar algo que incendeie sua alma, vá atrás disso com todas as suas forças. Não deixe que o medo ou a dúvida o impeçam. Hill disse que o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Se você consegue imaginar, se você consegue sentir em seu coração, então está ao seu alcance. Continuando, quero falar sobre a importância da gratidão na filosofia de Hill. Embora a gratidão nem sempre fosse mencionada como um princípio central, Hill acreditava que ela era uma força transformadora. Quando você é grato, você muda sua vibração energética. Em vez de se concentrar no que lhe falta, concentre-se no que já tem, e isso atrai ainda mais bênçãos para a sua vida. Hill sugeriu manter um diário de gratidão, no qual você escreve 3 coisas pelas quais é grato a cada dia. Podem ser grandes eventos, como uma grande conquista, ou pequenos eventos, como um momento de alegria com um ente querido. Experimente isto. Antes de ir para a cama, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Talvez seja uma oportunidade de aprender algo novo, sobre sua saúde, ou sobre uma pessoa que o inspirou hoje. Hill argumenta que a gratidão não apenas faz você se sentir melhor, mas também abre sua mente para novas possibilidades. É como limpar uma janela embaçada. De repente, você começa a ver claramente possibilidades que antes estavam borradas. Outro aspecto interessante da filosofia de Hill é sua ênfase na imaginação. Ele distinguiu entre 2 tipos de imaginação: a imaginação sintética, que combina ideias existentes para criar algo novo, e a imaginação criativa, que gera ideias completamente originais por meio da conexão com a inteligência infinita. Hill acreditava que todos nós temos acesso a essa fonte de inspiração, mas precisamos treinar nossas mentes para ouvi-la. Você já teve uma ideia que pareceu surgir do nada, como um lampejo de genialidade? De acordo com Hill, isso é sua imaginação criativa em ação. Para desenvolver sua imaginação, Hill recomenda passar um tempo em silêncio e reflexão. Isso pode ser meditação, registro em um diário ou simplesmente sentar em silêncio e deixar sua mente vagar. Em um mundo cheio de distrações, isso pode parecer um luxo, mas Hill considerou necessário. Ele disse que as melhores ideias surgem quando você se dá espaço para pensar. Então hoje eu convido você a tirar 10 minutos para ficar sozinho consigo mesmo. Desligue seu telefone, encontre um lugar tranquilo e deixe sua mente explorar. Pergunte a si mesmo: que porta eu quero abrir? Que legado eu quero deixar? As respostas podem surpreendê-lo. À medida que nos aproximamos do fim desta jornada, quero falar sobre resiliência, outro pilar da filosofia de Hill. Ele disse que a maioria das pessoas bem-sucedidas enfrentou grandes fracassos, mas os superou por meio da persistência e da fé. Pense em um homem como Abraham Lincoln, que sofreu inúmeras derrotas antes de se tornar presidente dos Estados Unidos. Ele perdeu eleições, sofreu tragédias pessoais e foi duramente criticado, mas nunca desistiu. Hill usou histórias como essas para nos lembrar que o sucesso não é a ausência de obstáculos, mas a coragem de seguir em frente apesar deles. Como você pode desenvolver resiliência? Hill sugeriu 3 coisas. Primeiro, tenha uma meta específica que o motive. Segundo, cerque-se de pessoas que o apoiam. E terceiro, aprenda com cada fracasso. Quando você se depara com o fracasso, em vez de se perguntar: por que isso aconteceu? Comigo? Pergunte a si mesmo: o que posso aprender com isso? Esta pergunta simples muda sua perspectiva e lhe dá o poder de transformar qualquer obstáculo em uma oportunidade. E agora, chegamos ao cerne da filosofia de Napoleon Hill. A ideia de que você tem o poder de criar seu próprio destino. Hill acreditava que você não é uma vítima das circunstâncias, mas o arquiteto do seu futuro. Cada pensamento, cada ação, cada decisão que você toma, cria sua vida futura. As portas que se abrem para você não são acidentais. Eles são o resultado do seu pensamento, da sua crença e da sua perseverança. Hill nos lembra que o universo está do seu lado, que a inteligência infinita está trabalhando para você, mas você deve fazer a sua parte.
Você deve sonhar grande, agir com ousadia e nunca desistir. Então aqui está meu desafio final para você. Comprometa-se hoje a viver de acordo com os princípios de Napoleon Hill. Identifique seu desejo ardente, crie um plano, cerque-se de inspiração, pratique a auto-hipnose, desenvolva gratidão e nunca pare de aprender. Sua porta está lá, esperando. Você não precisa forçar, não precisa implorar por isso. Você só precisa estar disposto a passar por isso quando chegar a hora. E quando fizer isso, você perceberá que cada passo, cada obstáculo, cada porta fechada era parte de um plano maior que o trouxe exatamente onde você deveria estar. Se esta mensagem inspirou você, se você acredita no poder da sabedoria de Napoleon Hill, não seja alguém que permanece nas sombras, duvidando de seu potencial. Clique no botão inscrever-se e junte-se a esta comunidade de sonhadores que estão mudando suas vidas usando os princípios de Hill. Vamos lá. Mostre que você está pronto para abrir sua porta. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se para receber mais mensagens e comentários úteis. Porta. Se você acredita que Deus já lhe mostrou o caminho que você deve seguir,